Ela olha no final do ano calendário para tudo que a pessoa recebeu, e se essa pessoa recebeu mais do que 600 mil reais durante o ano e ela pagou menos do que 10%, ela vai ter que pagar esse imposto de renda mínimo. Porque a forma como a gente pensava antigamente, lá em 2002, não é mais a forma como a gente pensa atualmente em sociedade, já nessa era completamente digital. Então o Código Civil vem para fins de atualizar toda essa forma como a gente pensa atualmente. Não é que o empresário nunca teve responsabilidade se alguma coisa acontecesse na sua empresa. A diferença disso agora é que tem uma normativa que as empresas vão ter que seguir, vão ter que implantar os PGRs dentro das empresas para medir esses níveis. Então vai ser um ano assim extremamente marcante, 2026, para o direito tributário, exatamente porque a gente vai iniciar o regime de transição da reforma tributária que foi tão discutida, tão falada. Você usa esse mote de uma coisa boa para fazer passar uma reforma nesse aspecto da tributação da renda muito ampla, com pouquíssima discussão na sociedade. Esse podcast aqui é uma oportunidade espetacular, porque modéstia à parte está mostrando em nossa audiência que temos aqui um timaço muito preparado, afiado, atualizadíssimo. Seja muito bem-vindo ao MBTcast, um podcast sobre direito, negócios, empreendedorismo, carreira. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio de fim de ano, episódio muito especial, porque eu tenho a alegria de estar aqui com meus sócios da MBT Advogados e vou falar um pouquinho sobre cada um agora. E a ideia desse podcast é nós conversarmos sobre perspectivas para 2026 no cenário jurídico. Então, cada um aqui atua em uma área distinta, né? Doutora Patrícia, eu vou falar todo mundo, gente, depois vocês vão se apresentando e dando um alô, senão vai ficar difícil. A doutora Patrícia é do nosso setor comercial e também do trabalhista, então vai falar um pouco das perspectivas trabalhistas. Doutor Ivan e doutora Thaís do setor civil, de direito regulatório, então eles vão falar um pouco sobre isso também. Direito público, direito ambiental, né? É um setor que faz várias coisas aqui no escritório. Doutor Adriano, lá no cantinho, sobre recuperação de crédito, perspectivas de 26 no cenário macroeconômico, no cenário econômico também de Rondônia. E doutora Ediene, junto comigo, nós estamos na área tributária, societária, então vamos falar também sobre as perspectivas de 2026 sobre isso. Gente, então para começar eu queria que você se apresentasse um pouquinho e depois a gente vai falando dos temas. Vamos começar daqui para lá. Paty, se apresenta aí pro pessoal. Eu sou a Patrícia, como o Rodrigo falou, fico à frente do setor comercial, mas também ligada à parte trabalhista, o setor trabalhista aqui do escritório. Então hoje o objetivo é falar um pouquinho sobre o que cada setor vai trazer aí de mudança, de cenário aí para 2026. E é isso, vai ser bem legal, bem interativo, espero que vocês gostem. Eu sou o Ivan Machiavelli, sou sócio fundador da MBT Advogados Associados e também vamos conversar sobre as nossas perspectivas, né? Viajar um pouquinho aqui pelo ano de 2025 também, que eu acho que são as premissas boas para a gente tratar de 26, né? E trazer algumas ideias, algumas percepções de cada um de nós para tudo que nos espera logo à frente. Eu sou a Thaís, advogada sócia aqui do escritório e coordenadora da área civil, setor que cuida de questões contratuais, responsabilidade civil e obrigações, em grande parte no setor empresarial para empresas da região, e também abraçamos questões de direito público e ambiental aqui, junto com o doutor Ivan. Eu sou o Adriano, sou sócio-gestor do nosso núcleo de recuperação de crédito. Pensando um pouquinho sobre as perspectivas da recuperação de crédito para o próximo ano. E lembrando que recuperação de crédito é uma parte fundamental em todo o empreendimento, né? Faz parte da própria natureza do empreendimento, a parte de recuperar crédito, de lidar com caixa, com o fluxo de caixa que isso gera. Então a gente quer pensar um pouquinho sobre as tão boas perspectivas que nós temos
para a recuperação de crédito para o ano que vem, em especial no cooperativismo de crédito, que é onde a gente atua principalmente. Ediene. Eu sou a Ediene, sou sócia do escritório, coordenadora do setor tributário e societário. E para 2026, eu acho que tributário é um setor que a gente vai passar por muitas mudanças, né? A gente vai começar a fase de transição da reforma tributária. Então, acho que a gente tem muita coisa boa para trazer, para refletir e amadurecer nessas perspectivas de 2026. Muito bom, muito bom. Gente, vamos começar então, como são muitas pessoas para falar, né, nesse podcast, vamos dividir um pouco por área. Acho que seria legal a gente começar falando com a área civil, com o Ivan, com a Thaís. Se quiser fazer uma recapitulação, como o Ivan falou, né, alguma coisa interessante que aconteceu em 2025 e perspectivas para 2026 também, fiquem à vontade. Vocês conseguem pensar assim, 2025 já, então, para retrospectiva, né? 2025, algo que marcou o setor civil, demandas que chegaram diferente de outros anos ou demandas que aumentaram esse ano, em 2025, e já pegando o gancho também para 26? Ladies first. A gente colocou na fogueira a primeira. Exatamente. Umas grandes demandas que chegaram aqui no escritório, especialmente desse ano de 2025, frente ao cenário atual, foram ações civis públicas relacionadas ao direito ambiental, às reservas que tem aqui no estado. Então, a gente está com um grande volume de demandas nessa área, até pelas questões regulamentárias que estão saindo atualmente, tanto no âmbito aqui no estado. Também chegou já no STF toda essa regulamentação das reservas aqui no estado. E também, frente a uma nova realidade que tem acontecido atualmente, fraudes bancárias. Então, assim, chegaram muitas demandas dessa natureza relacionadas a diversos tipos de fraude, engenharia social e várias formas que a gente passou a lidar isso, e aí representando especialmente, né, e defendendo as instituições financeiras nessas ações judiciais. Então, assim, em 2025 surgiram vários casos de alta complexidade, mas o que chamou a nossa atenção e o que mais teve, né, o que a gente mais entregou energia foi nessas ações em específico. Essa questão de engenharia social, Thaís, que tiveram várias situações e tal. Como que você vê o judiciário se posicionando sobre isso? Ele vem entendendo isso sob uma perspectiva mais pró-instituição financeira ou não? Nós temos conseguido êxito nessas ações judiciais no sentido de que, não sendo comprovado falha do sistema de segurança das instituições financeiras, não há responsabilidade nesse pleito indenizatório. Então, eles entram normalmente, né? A população entra com ações buscando tanto dano material, pelo valor que transferiram aí eventualmente para esses fraudadores, e também dano moral. Mas o judiciário teve uma outra ação num sentido mais romântico, né? Que acabou tendo essa indenização, mas de forma geral eles têm observado de forma técnica mesmo, observando ali os requisitos da responsabilidade civil, que é o dano, a culpa, o nexo de causalidade, e como não identificando que há a culpa da instituição financeira, a gente tem conseguido êxito nessas ações judiciais. E aí por quê? Normalmente, quando há essa fraude, as próprias pessoas são que transferem esses valores para terceiros, por ligação, por Pix. E aí, quando a gente comprova que foi a própria pessoa que, infelizmente, né, num ato de descuido, numa desídia, que causou ali o próprio dano, a gente consegue afastar essa responsabilidade da instituição financeira. Lembrando que a nossa atuação, né, quem já nos segue há um bom tempo sabe disso, né, a nossa atuação é mais corporativa. Então, os assuntos que a gente for tratando aqui, né, nesse caso, por exemplo, que a Thaís falou dessa questão de engenharia social, gestão financeira, a gente advoga para as instituições financeiras, né? Então, só para, às vezes, alguém está assistindo o episódio, né, pela primeira vez, o escritório ele atua corporativo, né, mais para as empresas. Então, os temas que a gente vai tratar aqui tem esse viés, né, tem esse nexo vinculado a empresas. Bom, esse contexto vinculado a empresas. Claro. Olha, atualíssima a aula da doutora Thaís, né? Bacana. Professora, né, Thaís? Professora, né? Professora de instituição de direito aqui da cidade, atualíssima e extremamente propositiva, porque isso ainda muita água vai rolar por baixo da ponte, né, nesse assunto aí, né?
E esse tema de fraudes realmente só vem aumentando, né? Acho que 2025, 2026, o que mais a gente vê no dia a dia, inclusive conosco aqui no escritório, né? Sim. Sempre... Como o pessoal tem falado, os bandidos bons, eles não estão nas ruas, eles estão atrás de um computador em casa. Segurança. O crime mudou, né? E até a advocacia sofreu também com a isso. A advocacia sofreu muito esse ano. Vários advogado. clientes recebendo contatos, se passando por nós, né? No dia a dia e pedindo depósitos para fazer pagamento. Então, acho que cabe o alerta, né? Como a gente conversou agora sobre esse tema, cabe o alerta a todos aqueles, né? Que receberem WhatsApp, receber ligação, se passando por alguém, né? Confirmem antes realmente se aquilo é verídico. Às vezes eu sempre falo, né? A engenharia social, ele te pega ou pelo medo ou pela ganância, né? Então, ou ele fala que você tem uma coisa muito boa para receber e aí ele fala que antes de receber você precisa pagar uma taxinha, o que não faz muito sentido, e que né? é urgente. E que é urgente, né? Isso. Então você tem que pagar uma taxa rápido. Esse é o mote. Para você conseguir receber algo. Aí você vai ganhar 1 milhão. Então assim, tipo, não faz muito sentido você ter que pagar algo para liberar um outro valor. Então fiquem atentos com isso. Ou medo, né? Ou aquela engenharia social de que você tem... O seu cartão de crédito foi clonado, tem um pagamento aqui que você realizou, aí você precisa fazer tal e tal coisa para confirmar que não é seu esse pagamento. Então, fiquem realmente atentos, né, a isso e desconfiem, dúvida, infelizmente. Tudo que envolver uma transação eletrônica, virtual, tudo que envolver... E o mecanismo, uma das ferramentas, for rede social, até e-mail, enfim, né? As pessoas devem ter muitas cautelas e conversar com seus agentes financeiros, com seus advogados, seja quem for o parceiro no assunto da transação, conversa com eles, porque é isso que vai auxiliar, é a ferramenta que vai auxiliar a comunidade, a sociedade a se defender desses golpes. Veja, com a AI consolidada, até a própria, não a materialidade, mas a autoria fica complicada também, porque a manipulação de pessoas também por outras pessoas, né, no mundo virtual é uma realidade também. É uma realidade, então é bem complexo. E a própria autoridade policial não está preparada, né, para conseguir ficar nesse... Não, totalmente despreparada. Com todo esse volume, rastrear tudo isso. Sim. E, gente, eu esqueci de falar aqui para vocês no início do episódio, temos a sócia, a doutora Mara, que não conseguiu se fazer presente aqui hoje, então deixa eu só mencionar isso, porque ela estava com uma reunião ali que surgiu de urgência. Ela atua na área trabalhista, a Paty atua ali juntamente, então vai falar da trabalhista já com vocês, mas vamos voltar para a civil agora. Mais alguma coisa, Ivan, que você queira colocar? Eu quero fazer uma colocação porque eu acho importante. Assim, em 2026, para nós aqui da área civil, né, da área obrigacional e tal, bom, Código Civil, as alterações do Código Civil estão vindo, vai vir para valer, é para valer. E ter a reforma completa do Código. Bem completa, de novo. Eu acho que está correto. Entendeu? Assim, do ponto de vista constitucional, talvez o time não seria esse, entendeu? Nós deveríamos ter uma reforma constitucional, aquela famosa reforma que está no ato das disposições constitucionais transitórias, nos ADCTs, e nunca foi feita desde a edição da Carta de 88. Mas já que não veio, não dá para ficar esperando vir, tem que atualizar porque muita coisa está mudando com uma velocidade gigante. No plano regional, na minha opinião, e a doutora Thaís já deu o spoiler certinho, é isso aí mesmo, a questão ambiental e a questão de regulação fundiária vão ser a pedra de toque nessa área nesse ano de 2026. Já né? Não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos terminando com um verdadeiro tumulto fundiário em Rondônia, que é o que eu posso classificar. Né? E por má gestão dos entes públicos responsáveis por essa área. Má gestão. A parte regulatória fundiária de Rondônia está realmente passando por um problemaço. E 2026 vai ser um ano muito, muito decisivo nessa parte aí.
Então, são também colocações que de plano eu faço aqui nesse ano de política e Copa do Mundo ainda, né? Política e Copa do Mundo. É um ano que vai ser tumultuado, 26, né, gente? Vão ser poucos dias de trabalho, pelo jeito, né? Ou não? Cara. Já dando o start já em 2026? Então eu vou fazer mais um comentário. O doutor Ivan comentou a respeito da reforma do Código Civil. O que acontece em específico da reforma do Código Civil? Estão tendo debates, audiências públicas para trazer e aplicar uma reforma geral do Código Civil que a gente tem atualmente. O nosso atual Código Civil é de 2002. O que está por trás dessa reforma? O primeiro Código Civil regulamentado foi o de 1916, que era um código completamente patriarcal. Depois dele, para fins de regulamentar, quase um século depois, veio o Código de 2002, trazendo mais igualdade nas relações familiares e regendo melhor a nossa relação em sociedade. Porque é isso que o Código Civil regula. Desde quando a gente nasce, a nossa relação em família, a nossa relação em sociedade, nossa relação em parcerias, até quando a gente morre e depois da morte a sucessão. De 2002 para cá até 2025, apesar desse curto espaço de tempo, muita coisa mudou na sociedade. E aí, especialmente com essa era digital que não estava regulamentado lá no Código de 2002. Então, esse projeto de reforma que ainda está se iniciando e ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, muito estudo, muito debate. Não dá nem para se dizer que 2026 vai ser implantado, acredito que não. Até porque tem outros projetos aí em andamento que possivelmente vão dar mais prioridade para o ano de 2026, legislativo. Ano político também, né? Mas esse projeto de reforma ele vem para trazer mais uma atualidade de como estão as relações familiares atualmente, que houve uma grande mudança na forma de se relacionar em família, na forma como estão as famílias, e também, e aí em específico, né, trazendo aí um novo capítulo versando sobre essa era digital, contratos digitais, herança digital, e porque a forma como a gente pensava antigamente, né, ou lá em 2002, não é mais a forma como a gente pensa atualmente em sociedade, já nessa era completamente digital. Então, o Código Civil vem para fins de atualizar toda essa forma como a gente pensa atualmente, né? Até as gerações, a nova geração beta, que vem atualmente, é uma geração já que pensa completamente diferente, já com uma mente mais voltada para a inteligência artificial. Então, precisa que tenha essas atualizações legislativas para acompanhar essa vida em sociedade. Então, ainda não é uma mudança que eu acredito que vai ser implantada em 2026, mas é algo para se ir estudando, se debatendo e ir acompanhando ao longo de 2026. Muito bom, muito bom. Isso mesmo. Gente, vamos mudando de setor e depois, se vocês quiserem complementar, fazer alguma coisa, vocês me falam. Vamos falar agora do setor tributário. Diene, a reforma tributária... Achei que você ia seguir uma ordem, aí você me surpreendeu assim, que eu ia passar pra parte. Não, a questão... Vamos bagunçar tudo, vamos fazer assim. Então a ideia é bagunçar. A ideia é bagunçar. É X. A lógica é não ter lógica, Eu né? me assustei, eu tava aqui aprendendo com a Thaís e refletindo sobre o Código Civil ainda, ia ser bem tributário. Ela tá pensando, será que vai ser sentido horário? Como que vai ser eu tava isso? refletindo sobre a reforma do Código Civil, que eu acho bem interessante. Vai ser em X. Bom, mas reforma do Código Civil, como a Thaís falou, ainda está ali no embrião, em debate, está nas áreas temáticas, nas questões temáticas, comissões temáticas. A gente, pelo contrário, Pelo contrário, a gente está com o projeto de lei 108 para aprovar hoje ou amanhã. Exato, acho que amanhã, talvez, né? Já da regulamentação, né? Da regulamentação, da reforma. A gente está torcendo para não passar. Vamos ver se 2026, na hora que a gente ouvir esse episódio, se o PLP 108 passou ou não. A gente está orando para que não passe. A gente está torcendo para que não passe, mas vamos acompanhar. Mas, enfim, só pensando na reforma tributária, as questões patrimoniais, como que você viu 2025, o que aconteceu, e 2026, o que você acha que vai ser de 2026? Sim, na parte tributária, né, a gente acaba falando do setor tributário e societário porque são setores, são áreas do direito que se conversam muito, né, e é exatamente por isso que a gente tem o mesmo setor cuidando dessas duas temáticas aí do direito. Mas em nível de direito tributário, a gente pode dizer que 2025 foi um ano de muita discussão de texto e 2026 vai ser o ano da transição.
Então vai ser o ano em que, de fato, a gente vai começar a falar sobre, não só falar, né, mas começar a sentir, né, IBS e CBS, né, mesmo que seja em obrigações acessórias, né, a gente não vai ter ainda o tributo de fato sendo pago, né, pelas empresas e pelos contribuintes em geral, mas a gente vai ter uma fase de alíquota teste em que esses tributos precisam constar nas notas fiscais, né? Tudo isso para que o fisco consiga enxergar qual que vai ser a base tributável, né? Traduzindo, o que o fisco precisa saber, qual vai ser o tamanho da arrecadação no ano que vem, né? Com a mudança da tributação sobre o consumo, para aí fixar de fato qual vai ser a alíquota definitiva, né, de referência que os estados vão se balizar. Então vai ser um ano assim extremamente marcante, né, o 2026 para o direito tributário, exatamente porque a gente vai iniciar o regime de transição da reforma tributária que foi tão discutida, tão falada, mas ao mesmo tempo aprovada assim a toque de caixa, né, muito relacionado os objetivos políticos, né, que a gente vive hoje. Então, para o mercado jurídico assim, do direito tributário, é um momento assim, extremamente simbólico. Talvez dos últimos anos, o ano mais importante. Dos últimos, talvez, 50 anos. Assim, muito né? tempo. Assim, é uma mudança de era, realmente. Né? O CTN completou 50 anos, a Constituição de 88 meio que replica o sistema tributário, só acrescenta as contribuições. Sim. E agora, realmente, o sistema muda. A gente tem que esquecer a tributação sobre o consumo como era e reaprender como ela vai funcionar, né? Sim, isso é um desafio enorme para os profissionais, né? Porque é natural, às vezes, o profissional está acostumado assim, uma alteraçãozinha na lei, então vamos lá ver o que mudou. E agora mudou tudo sobre o consumo. Mudou tudo. O consumo muda completamente. Então, e aí é interessante, assim, só pensando do ponto de vista temporal, né? Nós tivemos do final de 23... Tributarista que quiser aposentar, agora é a hora. É a hora. Isso vai ser igual um processo eletrônico, quando começou o PJE, e aí quem estava meio cansado já não queria aprender algo novo, já foi aposentando. E aí também uma oportunidade muito boa para novos profissionais, né? Porque a gente brinca até que zerou o game, né? De certa forma... Oportunidades na parte profissional. Totalmente. Sensacional. O imposto sobre consumo está mudando completamente. E é importante frisar isso, que a gente está falando nesse momento sobre uma mudança na parte do consumo, né? Que a gente tem aprovado, né? Porque no geral, às vezes quando fala reforma tributária... A renda, nós tivemos uma mudança grande agora no finalzinho do ano, né? Isso, imposto de renda. Então, assim, isso é bem relevante, né? A audiência entender, porque quando se fala em reforma tributária, existem tributos sobre renda, patrimônio... consumo. Renda, patrimônio e consumo. Sobre o patrimônio, tiveram mudanças pontuais, né? Que a gente pode até comentar depois. Sobre consumo, tá mudando tudo e o ano que vem, né, a gente vai começar essas alíquotas testes e tal, né, para entender o tamanho da tributação, como a Ediane falou. Agora, sobre a renda, esse ano surpreendeu muito, né, porque... A gente achou que não ia passar quase nada. O PLP 1087, né, que foi aprovado agora há 15 dias atrás, a 15.270, é uma lei que muda assim, bastante coisa no imposto sobre a renda e passou a toque de caixa, né? Então, assim, o governo sempre ficou falando de aumentar a isenção do imposto de renda para 5 mil, mas aí ninguém botou muita fé nisso, né? Que isso ia realmente andar. E a contrapartida agora já é realidade, né? A contrapartida dos 5 mil reais de imposto ter o imposto de renda mínimo, né? E isso, enfim, todo mundo falava, poxa, eu acho que não vai ganhar muita atração porque você vai tributar pessoas que estão ali representando, né? Assim, as pessoas afetadas em tese são essas pessoas que estão lá em Brasília aprovando essas leis e tal. Então, ninguém no início botou muita fé, né? Que essa pauta iria caminhar como caminhou. E o projeto 1087 caminhou muito. Tô olhando aqui pra câmera, tem um solzão. Até tá funcionando aí, ó? Tá? Segue o baile. Se o Rodrigo não estiver bem, a gente vai ter que parar o podcast pra... E aí o imposto de renda mínimo, que eu acho que pra mim foi a maior surpresa de 2025 na área tributária, porque a gente começou 2025 com a Lei Complementar 214, que é a lei que regulamenta o IBS e a CBS. Então, do ponto de vista de reforma tributária do consumo,
consumo já estava mais ou menos mapeado, né? Que a lei complementar né? do IBS e da CBS seria aprovado, já estava na conta que o comitê gestor ia ser regulado, que é o PLP 108, Sim. que ainda não passou por causa de algumas situações, mas provavelmente vai passar esse ano. Então, assim, a questão da reforma sobre o consumo já estava mais ou menos tudo mapeado. O que me pegou de surpresa, assim, foi essa questão realmente do PLP 10 de 87, né, que se transformou na 15.270, que, salvo engano, sei lá, 90 dias, 120 dias talvez de tramitação. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Essa tramitação final. Sim. E aí só pro contribuinte entendeu? Ela fala, Faz sentido. Muito bem. Só para o telespectador entender, gente, qual que é o impacto disso, né? Eles estão falando, reforma da alta renda, mas não é tão alta renda assim, né? O que é basicamente essa reforma, né? Nos estudos que o governo federal apresentou, ele viu que muitos dos contribuintes de imposto de renda, a carga tributária, ela ficava em torno de 2 a 3% daqueles contribuintes que geralmente são empresários e que recebem isso através de distribuição de lucros, ou nem só empresários, às vezes profissionais liberais também, que têm as suas empresas, que não são nem empresas, né, do ponto de vista societário, né, que são as sociedades de pessoas unipessoal ou não. Aí a gente está falando de médico, advogado, dentista, contador, assim, uma infinidade de pessoas né? Que exercem isso por meio de um CNPJ, para ficar mais fácil o entendimento. Você distribui esse lucro e até então esse lucro é uma receita não tributada, é isenta e não pagava imposto de renda. Então isso fazia com que a pessoa, quando você olhasse no ano calendário todo, ela recebeu lá 600 mil reais, daqueles 600 mil reais, só o que ela de fato tinha como renda tributada entra na conta da tributação. Então, dos 600 mil, às vezes um pedaço era tributado, e isso fazia com que, quando você olhasse para tudo que ela recebeu, o que ela pagou de imposto representava 2%, 3% do volume todo que ela recebeu, né? Enquanto aqueles que recebem tudo como tributado, aí ela paga lá aquelas alíquotas, né? 27,5% o teto, começa em 7,5%, então tem ali aquelas variações. O que a 15.270 faz agora, de uma forma bem resumida? Ela olha no final do ano calendário para tudo que a pessoa recebeu, e se essa pessoa recebeu mais do que 600 mil reais durante o ano, e ela pagou menos do que 10%, né, ela vai ter que pagar esse imposto de renda mínimo, onde essa alíquota, que seria 2 a 3, como exemplo que eu dei, vai subir para 10. Então ela vai ter que pagar um imposto de renda mínimo para a carga tributária ficar em 10%. Né? Sim. Então o governo, ele através da 15.270, ele regulamenta, e aí para isso ele cria algumas obrigações mensais, né? Então, por exemplo, quem receber mais do que 50 mil reais mensais de um CNPJ para um CPF, né, no mesmo mês, vai sofrer essa retenção de 10%, né? Então, esse é um tema que passou muito rápido no finalzinho do ano, há 15 dias atrás, né, finalzinho de novembro, acho que foi dia 26 ou 27 de novembro, né? E foi, de fato, uma mudança de paradigma mesmo, né? Assim, a nível de representatividade, né, da tributação, para a gente entender por que a tributação do consumo ela é tão comentada, né? Para arrecadação, comparado em percentual, a gente tem a tributação de consumo ali acima de 40% da arrecadação dos tributos vem do consumo no país. PIB, né? Olhando para o PIB, né? A gente tem mais de 40% vindo do consumo. Por isso que é tão estrutural essa mudança no sistema. Por outro lado, né, a renda, ela vem ali com 20% do PIB, né? E a ideia como um critério de justiça social, é aumentar essa tributação da renda, né? Para que as pessoas que, em tese, ganham mais, contribuam mais. Mas aí a gente entra em infinitas discussões, né? Sobre a atividade empresária, o quanto que a atividade econômica impulsiona, né? E por isso a gente vem com a distribuição de lucros, com essa isenção que era total e agora não vai ser mais total, né? Vai ter essa limitação de valores. E a gente, por estar nesse ambiente empresarial, consegue
conseguem entender, de fato, o quanto isso afeta o empresário e esses profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, contadores, que estão sendo reconhecidos como alta renda, mas o cenário não é tão simples assim. São pessoas que estão recolhendo infinitos tributos ali vinculados à atividade empresarial, né? Estão contribuindo ali com a atividade. Já tributou na PJ, né? Já Tá, mas tributou na aí PJ. também entra nessa dança aí a cabeleireira, a costureira, etc e tal. Vai depender Da faixa de renda. da se ela faixa de ganhar- renda, não é isso? Sim. Esses pequenos MEIs, inclusive, etc e tal, todos eles. Então, assim, se você considerar a situação da economia do país, há uma certa inflação estabelecida, muito diferente da oficial, nós sabemos disso, não é mesmo? Né? E o poder de compra do real menos apreciado aí, sofrendo uma erosão aí, R$5.000 também não... É uma coisa importante, Ivan, até como o Rodrigo falou, a Ed também, é assim, era o mote de vamos isentar até R$5.000, que é uma coisa boa. Isso seria uma propaganda da coisa toda, que né? era uma expectativa há muitos anos, uma promessa há muitos anos, Isso. e você usa esse mote de uma coisa boa para fazer passar uma reforma nesse aspecto da tributação da renda muito ampla, com pouquíssima discussão na sociedade. Pouquíssimo. Com pouquíssima discussão, a toque de caixa, 90 dias, tal, isentar 5.000, isentar 5.000, nunca ninguém fez, agora nós fizemos, e aí você enfia a goela abaixo na sociedade, sem os devidos estudos, né, do impacto econômico, social, o impacto sobre o próprio crescimento econômico do país, numa reforma ampla nesse sentido, em a toque de caixa, né? Veja, em pouquíssimos dias para você chegar desde o início da discussão até a efetiva promulgação. Isso é muito profundo. A doutora Ediane acabou de citar que o paradigma mudou. O doutor Rodrigo também, não é mesmo? Não é mais o mesmo paradigma. Mas a verdade é que a voracidade do governo está muito clara nessa... né? O próprio governo divulgou um dado que 15 milhões de pessoas vão ser afetadas agora Imagina. com essa ampliação da faixa de isenção, né? Que era de 2 salários mínimos, vai passar para R$5.000. Então vocês imaginem, né? 15 milhões de pessoas que pagam imposto de renda, que não vão pagar, tudo bem, né? Mas esse valor ele tem que vir de algum lugar, né? A gente sabe que o Brasil não está fazendo uma política de austeridade fiscal, pelo contrário, está cada vez gastando mais. Então, assim, se 15 milhões de pessoas vão deixar de arrecadar e essa arrecadação representa um valor significativo, isso tem que vir de outro local. E aí a grande preocupação, eu tenho como cidadão até, e não indo só para a parte jurídica, é as pessoas que ganham acima de R$50.000 mês, R$600.000 ano, enfim, são pessoas que têm acesso a bons profissionais, a contratar advogados, societaristas, tributaristas, e vão pensar em estruturas para não pagar isso. É o planejamento, né? O planejamento De forma legal, lícita. A gente não está falando de nenhuma ilicitude, mas a gente sabe que, de fato, dá para construir. Há ferramentas, exato. Diversas ferramentas. Há ferramentas para você planejar e pagar menos isso. E aí, como que vai ficar a arrecadação? Tá, mas Porque aí o governo ele tira essa arrecadação de 15 milhões de pessoas e espera-se arrecadar um valor até maior do que isso com essa tributação mínima do imposto de renda, mas o meu grande receio, e a gente vai ver para os próximos anos o que vai acontecer, o trabalho do governo, da Receita Federal será que vai conseguir fazer frente a essa arrecadação que está abrindo mão? Porque essas pessoas que ganham até 5 mil e que eram tributadas, né, entre 2,5 e 5, geralmente era fonte, né? A própria PJ já retinha na fonte. De certa forma, é uma receita garantida, né? Para a União. Exato. A União está abrindo mão de uma receita garantida para tributar uma classe que tem acesso a planejamentos fiscais, a planejamentos tributários. Eu tenho dúvidas do que, de fato, qual vai ser a efetividade dessa arrecadação. Porque se todo mundo procurar
estrutura, se planejar para isso, talvez a arrecadação não seja o que o governo espera. E é Mas veja, eu acho que tem uma desculpe, Diego, tem uma sinalização do próprio governo, e por isso que eu estou falando da voracidade, em relação a essas regrinhas que saíram por último a respeito do PIX, né? Novamente o PIX, entendeu? Assim. Esse pessoal que eu levantei a bola aí do sapateiro, da cabeleireira, da tecelagenzinha de fundo de quintal, da confecção, etc e tal, esses caras aí que ficam fazendo um monte de transações com PIX, não estão acostumados com os prestadores de serviço, microprestadores, e que ultrapassarem, né, determinados parâmetros dessa classificação da nova lei. A Receita está avisando que vai cruzar todo esse tipo de dados. Já está cruzando. Essa questão de PIX, cartão de crédito, etc e tal, isso é um assunto, é pedra batida, né? Sim. Hoje o ponto central nessas situações é mais sobre fiscalização do que legislação, né? A gente tem uma ineficiência ainda, né, a nível de Estado. Falta braço, né? Falta mão de obra para eles fiscalizarem. Então, assim, o que a gente tem sentido nos últimos tempos também é isso, né? A profissionalização, a inteligência artificial está trazendo para os estados, municípios, União, uma força de trabalho maior. Então, o que acontece muito hoje, né, tem alguns clientes que entram em contato, querem conversar, nossa, mas está aumentando a tributação. Não, é a mesma coisa, a diferença é que agora você está sendo fiscalizado, né? Não está aumentando a tributação. A diferença é que agora é que, às vezes, uma coisinha ou outra que saía ali do que era correto, agora está sendo visto, né? O que tem exigido cada vez mais uma assessoria jurídica especializada para acompanhamento, para a gente fazer esse trabalho de compliance mesmo, de analisar quais são os riscos que a empresa está correndo para trazer esse nível de consciência, né? E eu acho que olhando para 2025 também, já encerrando, senão a gente vai ficar falando só de tributário societário, gente. Vamos passar para os outros. Doutor Adriano, parece. Eu não falei nem 10%. Todo mundo Eu não falei nem 10%. Falou nem 10% do que ela quer falar, gente. Mas assim, um outro assunto, depois qualquer coisa a gente volta, mas uma coisa que aconteceu bastante em 2025, eu acho que vai continuar acontecendo em 2026, é a parte de reorganizações societárias e estruturações de governança, estruturações jurídicas mais robustas. Então, esse ano de 25 foi muito procurado, né, por empresas familiares querendo olhar para suas estruturas sociais, para suas estruturas societárias, para reorganizar, reacomodar situações, pensar também numa forma de sucessão, às vezes patrimonial. Né? Muito atrelado a essa necessidade de planejamento tributário, porque quando a gente tem... seja o aumento da carga tributária ou propriamente o aumento da fiscalização, a gente tem, às vezes, empresários trabalhando com a margem de lucro muito reduzida. E a parte fiscal tem uma relevância muito grande nisso. Então, esses clientes, essas pessoas que nos procuram, elas nos procuram para, de forma legal, a gente conseguir entregar um resultado para, de fato, aumentar a margem de lucro dele de forma correta, né? Trazendo segurança jurídica para isso. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Sim. É uma coisa muito bem-vinda. Essa grande gama de empresas, né? E de outros negócios familiares, por exemplo, vamos pegar o negócio familiar, né? Virem para não apenas para formalização, mas para organização societária desses negócios, uma organização adequada, cuidadosa, legal, óbvio, não é mesmo? É um ato preparatório para realmente 26, eu acho que se coloca a um outro patamar aí, né? De reorganização e de organização societária a ser resolvido, né? Com certeza. Bom, vamos rodar o tema, senão a gente vai ficar falando só de tributário e societário aqui. O host gosta quase de falar desse tema, né? Ele vai ficar falando só disso, né? Acabou, acho que a gente tem 2 minutos cada um. Eu acho que é isso. Não, fica tranquilo, tem 1,5. Vamos já para o ímpar, vocês dois? Patrícia. Paty, tema trabalhista, e aí? Tema trabalhista. Advogado trabalhista de 2026 ou de 2025 também, né? Exatamente. Depois de vocês falarem disso, de todas essas mudanças na área tributária e civil que vão vir aí pela frente, o empresário ainda vai ter que se preocupar com a NR1.
O que é NR1? Tá difícil ser empresário, né? Tá difícil ser empresário. Até é triste escutar isso, mas é difícil. Os nossos têm bons advogados, Ainda bem que a gente está aqui para auxiliar em todas essas mudanças, porque realmente tem que preocupar com o cenário tributário, civil e trabalhista também, que vem uma mudança assim, muito importante, que é essa NR1. Já tão falada em 2025, Tão mas falada em 2025 carência, e né? foi tão falada que Assustou precisou o povo. adiar agora para 2026, para dar tempo das empresas se adequarem, né, e ajustarem. E o que elas vão ter que fazer agora? Na verdade, o que é? Assim como, o que a legislação quis fazer? Não olhar só para o acidente físico dentro das empresas, mas também para o ambiente de trabalho, né? Para a gente identificar dentro ali do ambiente de trabalho, não só aqueles níveis que o empresário já está acostumado, né? Periculosidade, insalubridade. Agora a gente vai ter que olhar também para os riscos psicossociais. Então, que é um tema muito falado já muito nos falado. últimos anos, então, né? Assim, as doenças psicológicas. Exatamente. Desde a pandemia, o índice de afastamentos aumentou muito, assim, consideravelmente, né? Por doenças... Burnout, Exatamente, né? depressão e muitos casos de assédio também dentro das empresas. Então, se o empresário pergunta, questiona, isso é uma novidade? Não é novidade, não é que o empresário nunca teve responsabilidade se alguma coisa acontecesse na sua empresa. A diferença agora é que tem uma normativa que as empresas vão ter que seguir, vão ter que implantar os PGRs dentro das empresas para medir esses níveis. Então, a gente vai ter dentro de uma mesma empresa setores que estão mais expostos a níveis ali de estresse, cobrança, pressão por metas, e dentro de uma mesma empresa, setores ali administrativos, por exemplo, que não ficam expostos a esses níveis, né, de tensão e cobrança. Assim como tem na área física, setores que estão expostos à periculosidade, insalubridade, a gente também vai ter o setor que cobra muito meta, ele vai ser um setor de risco, digamos assim. Ele vai ser um setor de risco, e é para isso que o PGR vai servir, para ter que fazer essa análise e entender, né, e monitorar qual que é o setor que tem um índice maior, quais são as medidas que vão ter que ser implantadas ali para mitigar esses riscos. Então, cada empresa vai depender muito ali do setor, né? E o tanto que oferece de risco mesmo. E dentro de cada empresa, a gente vai oferecer soluções, as empresas vão ter que implantar. É que tem empresas grandes que oferecem um risco muito grande. A gente fala sempre, né, do bancário aqui, que é um cliente nosso, né, um setor nosso aqui. Que geralmente é um setor que fica um pouco mais exposto nessa questão de metas e a cumprir, né? Então, são setores ali bancários que vão ficar... Chicote, né? Os gestores vão ter que ter um cuidado a mais. Não que não tivessem que ter antes, mas agora a cobrança vai vir muito maior porque existe uma norma para isso agora, né? Eu tô brincando assim, mas é um tema muito sério e que realmente os clientes precisam estar atentos, né? E mapear todos esses riscos, porque envolve uma questão muito subjetiva, né? Esses temas de doenças de saúde mental. É bem subjetivo. É bem subjetivo. Então tem que ter um bom acompanhamento de médico psiquiatra. Exatamente. Até para chegar na hora, jurídico. Né? Chegar na hora lá, se o empregado ajuizar uma ação, se tudo estiver mapeado, mostrar e entender ali dentro de um processo judicial aonde que surgiu, se de fato aquele surgiu dentro da empresa. Porque tem muitos casos que a pessoa ali tá com um problema ali, né, mental, depressão, que não foi originado ali, não foi causado, não foi agravado dentro da empresa, e identificar. Então, se a empresa está bem equipada, preparada, se tem esses níveis medidos, se implanta medidas para mitigar, na hora que chegar eventualmente alguma alegação nesse sentido, ela vai falar, olha, não, aqui a gente implantou isso não vem daqui. E daí também é uma segurança também quando a empresa se adequa, na hora que se surgir eventualmente uma situação assim na justiça, a empresa poder se amparar. E assim como acontece, para que os ouvintes sim, possam assimilar essa informação nova da NR1, se a empresa tem um risco, né, de periculosidade dentro de algum setor, ela tem que oferecer ali a bota, ela tem que oferecer o cinto de segurança, ela tem que oferecer N EPIs.
E mesmo assim, né, se porventura o empregado não usou ou fez um uso mal adequado ali daquele EPI e se acidentou ali por imperícia, por alguma parte, culpa dele mesmo, a empresa se resguarda, porque a parte dela ela fez. Então, eu vejo que... Fiscalizava a aplicação. Fiscalizava, implantava. Então, dessa mesma forma que a empresa já é acostumada a oferecer o EPI, os equipamentos de segurança, agora também vai ter que ter a medida voltada para o risco psicossocial. E o que vai ser? Depende muito, né? Depende muito do nível da empresa, do nível do risco. Então, tem empresas que vão ter que implantar canal de denúncias, vão ter que oferecer periodicamente treinamentos, psicólogos, treinamentos, principalmente no setor de gestão ali, sobre assédio moral, sobre assédio sexual, sobre como cobrar as metas, de que forma falar e tudo isso. Então, tem empresas que não vão ter que fazer nada disso, porque não representam nenhum risco, mas vão ter empresas que vão precisar se adequar e implantar diversas medidas. E tem data, Paty, para começar? Então, era para ter começado agora 26 de maio desse ano de 2025. E aí a confusão foi tanto para os próprios empresários, para os próprios operadores do direito de entender como que isso ia ser implantado, o que é um risco psicossocial, que aí foi adiado agora para 2026, maio também de 2026. Maio de 26. Então, o empresário não tem como fugir mais, vão ter que se adequar para implantar. Então, acho isso. que de pronto é o empresário mapear esses riscos, entender qual que é o nível de exposição dele. Qual que é o setor que está. Para depois pensar num plano de ação para implantar isso. O PGR, mas, assim, né? Tem uma data, 2026? Maio de 26. Maio de 26. Maio de 26. Essas alterações. Bom, 2026 é um ano político, vamos lá de novo, né? Nós estamos no Brasil, né? Exatamente. E é ano de Copa do Mundo também. As duas coisas. Muitas coisas já aconteceram, né? Mudanças já foram adiadas em outras épocas, né? Por uma série de motivos, né? Sim. Alguns muito banais, inclusive, não é mesmo? Eu não arrisco a dizer, não sou profeta, nada que possa haver um novo adiamento, porque isso aí isso afeta todos os brasileiros, tanto ao lado laboral, né, quanto ao lado do empresariado. Doc, mas tem uma perspectiva... Vai gerar custos, tem vários tipos de impacto aí, né? Sim. Tem uma perspectiva, Doc, que estava afetando há bastante tempo, que é no próprio INSS. Porque o empregado fica afastado ali 15 dias. Então, se tem um setor aí que está bem impactado há anos, é o próprio setor público. Sem dúvida. E aí é por isso que eu acho que eles vão correr com isso, de implantar, porque o empregado afasta ali pela empresa 15 dias, o restante é o INSS que arca. Então, qual que é o objetivo do governo, como sempre? Colocar ali para a responsabilidade da empresa, né? Mas você pode me dizer também, e quem que vai fiscalizar essas novas métricas aí? O Ministério Público do Trabalho? Exatamente. E ele tem braço para isso? Então, isso aí... Tem que ver as estruturas internas. Quer dizer, uma coisa muito complexa. Baixo, né? É muito complexo. Não é mesmo? Eita, quase derrubei o microfone. Mas motivação para isso vai ter bastante, porque de fato eu lia muito sobre o impacto disso na previdência social, desses problemas mentais, o quanto isso afetou e aumentou nos afastamentos por doenças, né, relacionadas ao trabalho. Então, assim, eu acredito que a motivação, o Ministério Público do Trabalho vai ter bastante para investigar isso. Então, vai ser algo assim que, de fato, vai estar no radar deles, porque é interesse público. Olha, né? mas sinceramente, olhando pelo lado, assim, tudo bem, tem essa questão social que é um apelo gigante, né? Mas, mais uma vez, o governo está transferindo para a iniciativa privada determinadas obrigações que são suas e deveriam ser. Aliás, nós, aqui, a MBT tem sede num município em que não tem um hospital regional. Uma cidade com praticamente 160 mil habitantes. Hospital regional, não tem. Tem um hospital municipal muito defasado e que atende aí 17, 18, 20 municípios. Porque a realidade, mais uma vez, a iniciativa privada vai ser colocada em xeque, vai ser cobrada
frente a uma obrigação que sequer o ente público dá conta. Exatamente. A gente está diante também, até um gancho que a Thaís falou, dessa mudança da geração, do comportamento, até nessa esfera trabalhista, é reflexo. Porque hoje em dia, os funcionários, né, das empresas, como geral, né, qualquer pessoa, está todo mundo muito mais informado. Então, hoje em dia, a gente sabe que se um empregador foi lá na hora, né, do estresse ali, falou com a forma ali mais pesada com o funcionário, ele já sabe, opa, peraí, assim não pode falar com o funcionário. Então, já sabendo dessa normativa também e o comportamento, hoje as pessoas estão menos tolerantes a qualquer tipo de desgaste ali. Sim, então, são temáticas bem atuais e que eu vejo que vão começar a virar pauta muito rápido, assim. Já são pautas. Vão exigir adaptações, né? Vão exigir adaptações de todos, né? Nessas relações interpessoais, inclusive no ambiente de trabalho. Isso já é pauta há muito tempo na área de gestão, né? A forma de liderança e como tudo falar, mais. como cobrar. Então, Mas de uma forma geral, tendo o empresário formas de acompanhar isso, eu vejo até como benéfico para ele, também porque os afastamentos geram prejuízos. Porque assim, sai um funcionário 15 dias, precisa de alguém substituir. Se esse funcionário fica fora 1 mês, 2 meses, alguém vai ter que substituir. E aí todo um treinamento para colocar outra pessoa no lugar de alguém que já tem a competência ali, eu acho que de uma forma geral, o empresário tendo ali todo um acompanhamento mais próximo, né, da saúde mental do seu colaborador, eu acredito que de uma forma geral pode ser benéfico também. Você realmente pode funcionar de verdade, né? Aí, né? É o que eu falei para vocês, né? Se for bem implantado dentro da empresa, bem orientado ali juridicamente, vai ser igual ao fornecimento de EPI. Se a empresa ofereceu tudo e ficar comprovado ali que ela promove dentro da empresa políticas para que o dano ali seja mitigado, se realmente tiver caracterizado, o juiz vai ponderar também na hora de colocar a dosimetria ali, se acontecer alguma coisa, algum afastamento por conta da empresa, vai avaliar que a empresa fez a parte dela e mitigar também para a parte da empresa o valor da condenação. Doutora Patrícia, já tem precedentes sobre esses temas dentro da Justiça do Trabalho? Assim, eu não acompanho muito, mas de toda sorte, né? Já tem precedentes examinando isso aí? Já tem muitos casos, né, desse tipo de afastamento, da responsabilidade da empresa, tem muitas indenizações, né? Muito. Por isso que eu falei que não é um assunto de hoje. Esse assunto, ele já vem há muito tempo, só não estava regulamentado. Estão consolidando. Estão consolidando cada vez mais. E isso significa que a fiscalização vem cada vez mais. Agora, eu vejo também que com isso as próprias decisões vão vir mais rígidas nesse sentido de cobrar, na hora de decidir se esse parâmetro foi observado ou não. Então, acredito que daí para frente as empresas não têm saída a não ser se adequar. Bom, já falamos de vários temas. Eu achei que a gente ia conseguir falar mais rápido, mas meu Deus, mas né? Mas como sempre, a gente nunca consegue. São temas muito bons, né? Vamos lá, né? Tem muita novidade. Tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Agora vamos para o doutor Adriano falar sobre recuperação de crédito, sobre dinheiro no bolso. Eu tô pensando que foi estratégico isso aqui de me deixar por último, né? Porque é o mais aguardado. A nossa audiência tá... E o André já avisou lá que estouramos o tempo, então... É que a nossa audiência tava pensando, e agora? O que vai acontecer? Vamos falar sobre isso, né? Eu tava pensando, enquanto vocês falavam aqui de cada um dos temas e os desafios pro empresariado, para ser empresário no Brasil não é fácil, né? Não é fácil em qualquer área, não é fácil. Além de todos os desafios tributários novos, inclusive trabalhistas, cíveis, pensando na área que a gente atua, esse ano de 2025 foi o ano em que nós tivemos o teto máximo, né, atingido no país, a alta histórica de inadimplência. Sim. Né, em todos os setores. O nível máximo histórico de endividamento de famílias. Né, isso atingiu cada um dos setores econômicos no Brasil. Né, atingindo as empresas de uma maneira brutal, né, porque além de todos os demais desafios, você tem um problema sério
de fluxo de caixa nas empresas quando você atinge um nível muito alto de inadimplemento. Né? Eu estava vendo um dado esses dias do Serasa, quase metade da população adulta está endividada, né? Tem 49%. apontamento do Serasa. População 49, economicamente 47. ativa. População adulta. Adulta. 49%. Né? E os números aqui em cada Rondônia dois são muito brasileiros. semelhantes. Aterrador, hein? Um a cada dois brasileiros estão endividados. Exatamente isso. É muito preocupante. E você vai sentir isso na própria atividade econômica. Você sente na atividade econômica Uma em geral. recessão grande. Né? Recessão. Nós tivemos esse ano, foi muito característico isso. Todo mundo que está atuando, a gente atua demais com empresários, com empresas, com empresariado, você sente isso. Né? A realidade econômica sendo afetada, o crescimento econômico do país sendo afetado por isso. E esse é um tema muito caro. Se a gente fosse parar e olhar aqui, 2025, nós tivemos vários desafios desses, para o empresariado em geral, e pensando aqui para os nossos principais clientes que a gente atende, que é o setor financeiro e em especial as cooperativas de crédito, além de todos os desafios macroeconômicos que nós temos enfrentado no país nos últimos anos, e 2025 foi muito um desabafo de tudo que já vem acontecendo antes, essas coisas se maximizaram. Nós temos ainda para o setor financeiro, tivemos esse ano a entrada em vigor lá da resolução 4966, que alterou sensivelmente as regras contábeis para as instituições financeiras, em especial na questão do provisionamento, e isso impactou demais também o setor de recuperação de crédito e a importância do setor de recuperação de crédito para essas instituições. E a gente fica vendo que, assim, para 2026, o que nós temos de perspectiva? Uma das coisas que historicamente a gente percebe no país, e o judiciário reflete muito isso, é que você geralmente tem ainda há no nosso país, aquela ideia de que o credor é malvado e o devedor é bom. Ele só está, coitado, passando por uma situação difícil e ele precisa ser protegido. E é óbvio que nós temos casos nós temos as situações, sem dúvida nenhuma, de endividamento e de superendividamento, na pessoa física em especial, na área do consumo, que decorrem das dificuldades financeiras. Educação financeira também, Adriano? De educação financeira no país que tem não pouca educação financeira. Que não é incentivado, decorre muito disso, mas nós temos no nosso país ainda muito aquela mentalidade do jeitinho, de o meu, farinha pouca, o meu é primeiro, E as pessoas vão encontrando jeitos nessas brechas de se aproveitar. Então a gente tem um alto índice de endividamento e de inadimplência que não decorre daquele problema daquela pessoa que legitimamente se endividou, teve um problema, se atrapalhou, teve um problema de saúde, teve um problema com a empresa. Mas ainda tem um percentual muito grande daqueles que se aproveitam disso, para utilizar o crédito. E pensando no setor financeiro, isso acontece demais. E que estão ali na pessoa física bem, digamos assim. Exato. Continuam viajando, continuam comendo nos restaurantes bons. E usam aquelas estratégias. Que estratégias? Trabalha com vários CNPJs, inativa um que está com muito endividamento e começa a utilizar o outro. Com um monte de sócio cítrico. Um monte de sócio cítrico. Essas estratégias são muito utilizadas. E o que a gente sócio cítrico é bom. Esse é novo. E o que a gente tem historicamente? É o laranja, o famoso laranja. Historicamente, o judiciário, muitas vezes, tem sido aquele espaço em que o credor que tem o seu crédito legitimamente negado, que tem dificuldade de alcançar o patrimônio do executado. Quando você tem essas estratégias, não é porque o judiciário ainda tem aquela mentalidade de o banco é ruim, o credor financeiro em especial é ruim e eu preciso proteger o devedor que é hipossuficiente. Sem olhar indiscriminadamente isso,
O que eu tenho percebido? Sem olhar o quanto que isso afeta, né? Isso, e aí a grande questão é, o que isso afeta? As pessoas não percebem isso, né? Que aquela proteção indiscriminada do judiciário, de muitas vezes considerar tudo impenhorável, né? De conceder possibilidades as mais diversas e absurdas para se postergar o recebimento do crédito nas execuções. O que isso causa? As pessoas não percebem que o reflexo direto não existe almoço grátis. Não existe. Então, aquela instituição que concede crédito, na medida que ela tem cada vez mais a dificuldade em recuperar o crédito que ficou inadimplido, aonde que isso vai estourar? Isso vai estourar na taxa de juros, isso vai estourar naquele que efetivamente... Custo do dinheiro. Análise de risco. Aquele que pega o dinheiro e paga. Então, quem paga, quem é honesto no país, muitas vezes acaba pagando por esta situação. Então, toda vez que a gente cria como sociedade mecanismos que dificultam ao credor legítimo recuperar o seu crédito, a gente aumenta o custo do dinheiro e o custo para quem é honesto. Sim. Não é? E isso não somente no setor financeiro, mas em toda a sociedade. Não é? Porque a empresa, a loja, o comércio vai também incluir no custo do produto o inadimplemento, o seu risco de inadimplemento. Claro. Então isso é um efeito cascata que também, como todos os outros assuntos que a gente falou aqui, concorrem para uma diminuição da atividade econômica do país. E aí o governo arrecada menos. Isso. E aí, no fim das contas, arrecada menos. A conta não fecha. O que eu consigo ver nesse ano de 2025? Comecei a ver alguns movimentos, não é? Tanto do legislativo quanto do judiciário nos últimos 2 anos, que nos permitem talvez pensar um pouquinho numa luz no fim do túnel, que começa a se perceber que aquele movimento tão forte de proteção para o executado começa a trazer, né, circunstâncias econômicas graves para o país. E a gente começa a ver, por exemplo, nos tribunais superiores, no STJ, esse último semestre, nós tivemos várias decisões muito características que começaram a perceber isso. Por exemplo, aquela modulação da impenhorabilidade do salário, né? O salário impenhorável para quem ganha um salário mínimo faz todo sentido. O salário impenhorável para quem tem uma renda de 50 mil não faz sentido nenhum. Não é? Se ele é um devedor, se ele tem um crédito a ser adimplido que é legítimo, né? Não faz sentido. Então, assim, alguns movimentos do judiciário nas suas decisões que eu tenho percebido que sim, fomos longe demais aqui, a gente precisa modular. Né? Adriano, se você me permite, até para a bancada toda aqui, né? É importante fazer um registro em relação às cooperativas de crédito, tá? Porque as cooperativas de crédito, elas são instituições cooperativas, financeiras e, assim, predominantemente de caráter regional. Ainda que possam estar organizadas em bandeiras de alcance nacional, elas são predominantemente regionais. E isso aí, nesse regionalismo, faz todo sentido, essa grande dificuldade, esse efeito cascata que você citou. Claro. Poxa vida, porque afinal de contas, o dinheiro do giro desse negócio cooperativo fica ali na região. Distribui na região. Distribuído na região. A região sofre com isso também, esse impacto aí. O nosso tempo é apertado aqui, mas se a gente fosse entrar no tema, né, pensando em cooperativismo, em especial cooperativismo de crédito, e em especial nas regiões norte, nordeste, centro-oeste do nosso país, o impacto do cooperativismo de crédito é fundamental nas comunidades, foi muito positivo para o estado de Rondônia, não há dúvida nenhuma, é absolutamente claro. Porque aquele recurso continua fomentando a atividade negocial, empresarial, atividade econômica naquela região. Né? Então, assim, o cooperativismo faz uma diferença muito grande. E daí as boas notícias que a gente tem
para 2026, pensando em recuperação de crédito e pensando nesse aspecto em especial do cooperativismo, que a gente tem esse movimento, né, ainda que tímido, mas um movimento do judiciário para fazer essa, né, modulação realmente daquela faceta excessivamente protetiva do devedor, do executado, né, que precisa da proteção na medida da realidade daqueles que efetivamente têm situações de dificuldades, mas que não pode premiar o devedor contumaz, não pode premiar o devedor que é aquele que está se utilizando de artifícios, né, para trabalhar com o dinheiro dos outros, né, que a gente tem demais isso ainda. Sim, esse movimento é interessante, temos várias coisas bacanas que aconteceram aí nos últimos 6 meses e que vão impactar os nossos processos no próximo ano. A gente tem, por exemplo, algum movimento legislativo nesse sentido, caso muito característico lá de uma legislação que já é do ano passado, mas começa a surtir mais efeitos já nesse ano, que é o Marco Legal das Garantias, não é? E a gente começa a ver, por exemplo, agora as regulamentações que foram feitas para a execução extrajudicial de garantias, né? Garantia de veículo, ferramentas por exemplo. tecnológicas, né? Penhora, cripto... A grande, né? O grande pulo do gato, né? A inteligência artificial, né? Esse ano teve um salto muito grande e trouxe, não é, para o recuperador de crédito muitas possibilidades que a gente não tinha antes. Essas ferramentas tecnológicas nos permitiram, né, buscar e pensar em resultados muito maiores, em acessar o resultado necessário para trazer como recuperação de crédito realmente um resultado que causa um impacto. Mas, né? Adriano, me diga uma coisa, os tribunais, eles vêm nessa toada que você coloca do segundo semestre, principalmente e tal, eles vêm nesse sentido também, eles vêm consolidando esse leque de ferramentas que estão surgindo a favor do recuperador? Doutor, assim, o CNJ tem feito um trabalho muito importante nisso, né? O CNJ tem lançado várias ferramentas, né? Tem trabalhado com isso, pensado em formas de agilizar as execuções, de facilitar o acesso ou a busca de patrimônio para se solucionar as execuções, até pensando nesse aspecto também da sobrecarga do judiciário no nosso país, muito tem a ver com execução, tanto fiscal quanto civil. Né? Então o CNJ tem feito um trabalho nesse sentido. O que a gente precisa é de mais conscientização do próprio judiciário, de que essas ferramentas estão ali para serem utilizadas e que elas têm um objetivo social muito importante. A solução das execuções é um objetivo social muito importante, porque ela resolve, eu falo isso para meus alunos na faculdade, a execução é aquele ponto final do processo judicial, aquela que traz, de fato, a solução para o conflito social. Não é? A solução do inadimplemento, além de resolver o problema do devedor, né, que tinha o seu nome negativado, que tinha, não é, tantas situações ali pendentes para ele, resolve a questão do credor que precisa, especialmente o credor empresa, que precisa desse recurso para continuar oferecendo o serviço, não é, investindo, enfim, né, investindo na atividade econômica. Então, o judiciário precisa ter uma conscientização maior. Ela começa, na minha opinião, hoje, a ser muito evidente no STJ, e isso vai aos poucos, doutor, respondendo a sua pergunta, descendo aos tribunais estaduais e, por último, lá na ponta, ao juiz singular. Não, mas é encorajador, é bom que isso seja bem visto, e que fique bem clara essa situação do inadimplente profissional, né? Isso tem que ser eficiente. Se não for eficiente, uma realidade, né? Aí vira meio de... E aí o grande pulo do gato para o ano que vem, a gente tem algumas dessas questões legislativas que começam a ter um efeito legal, a gente tem algumas mudanças no judiciário que precisam ser acompanhadas por quem faz esse trabalho de recuperação de crédito, e a gente tem muitos recursos, né? Hoje, muitos recursos que nós não tínhamos há um ano e meio atrás, que a gente tem utilizado e que faz toda a diferença
para o empresário, para a cooperativa de crédito, para o sistema financeiro, saber para quem ela direciona, né, para quais profissionais ela direciona a sua recuperação de crédito. Porque nem todo mundo vai acompanhar essa mudança, nem todo mundo tem acompanhado essa mudança, sem dúvida, nem todo mundo está preparado, né, está com capacidade técnica e de estrutura para acompanhar essa mudança e para se aproveitar desse novo momento para trazer um resultado muito mais efetivo na sua recuperação de crédito. Muito bom, muito bom. A colocação do doutor Adriano. Sim. Muito bom, né, muito bom. Acho que todos os temas foram excelentes, só que a hora caminhou mais rápido do que eu achei, André. Assim, o tempo deu uma acelerada, parece, né? Em 2x. Bom, a gente vai ter que caminhar para o encerramento já. Estamos aí à beira do Natal, né? Então esse é o nosso último encontro do ano. Espero que ano que vem tenhamos... Você viu que legal a gente fazer esse podcast com novidades para 2026, André? Porque daí já tem um monte de tema agora, que você anota aí, já dá para fazer um episódio agora para cada tema. O André fica me cobrando temas, falando, Rodrigo, a gente tem vários temas. Não é? Aí, ó, Hoje já teve uma amostra de vários temas aí para 2026 para a gente gravar um episódio de cada um, que com certeza, assim, esse papo, cada um desses temas aqui vira um podcast fácil, né? Pra gente bater um papo. Gente, obrigado pela participação de vocês. Gostariam de fazer últimas considerações aí pra gente partir pro encerramento? Acredito que agora segue empresário. Thaís, vamos fazer o... Excesso forense, pelo amor de Deus. Faço das minhas palavras da Thaís para encerramento. Tem que o empresário respirar fundo, porque ano que vem vai ser bem pesado para todo mundo. Vai ser acelerado, né? Não, mas você não tem tanto processo, o recesso forense para ti não vai mudar muito não. Na verdade, eu não tenho recesso, né? Você não tem recesso, Você não tem recesso. Olha, esse podcast aqui é uma oportunidade espetacular, porque, modéstia à parte, está mostrando aí para os nossos podcasters, os nossos assistentes, né? Nossa audiência, né? Que temos aqui um timaço muito preparado, afiado, atualizadíssimo, com as últimas palavras sobre cada um desses temas que foram colocados aqui. Muito legal, um prazer de estar aqui com essa equipe super capacitada. E esse nível de especialização faz com que a gente aprenda até uns com os outros, assim, porque a gente está tão aprofundado, cada um na sua área, né, para trazer realmente o melhor resultado para o nosso cliente, que ouvindo assim vocês falarem, eu também fui aprendendo várias coisas. Então foi de fato muito legal, agregou, né? Muito. Eu vi o Ivan falando assim, eu não vejo muito de trabalhista, eu pensei, eu não vejo nada, né? Não, ele até perguntou, mas já tá valendo isso daí? Eu não tô vendo muito de trabalhista, eu falei, nossa, eu não tô vendo nada. Então, eu só ia dizer que realmente a gente tem que continuar estudando, não dá pra parar, né? A gente tem que continuar estudando. Jamais. Não tem atalho, né? Não tem atalho. Sempre aprendi Eu isso. também sou grato, né? Por estarmos. A gente aqui começa a ver muito legal o nível de profundidade de cada um e como e no dia a dia a gente faz isso, né? Sim, Quantas vezes eu tenho alguma questão tributária ali que acaba envolvendo alguma situação dos nossos processos e tudo mais, eu corro lá na Ediene, me ajuda aqui, né? Enfim, em cada uma das áreas a gente acaba se consultando, se ajudando, e isso traz ainda, né, mais especialização, isso traz ainda mais qualidade para aquilo que a gente consegue entregar para os nossos clientes. Agradecer a todos, né? E agradecer a vocês pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer aos meus sócios pelo ano espetacular, né? E pela oportunidade de estar com vocês e de estarmos crescendo juntos nesse ano. Só um ganchinho aqui. Mais um ano. Nós não podemos deixar de agradecer a todo o time do MBT, né? Com certeza. Aqueles que não estão aqui, né? Que fazem acontecer muito, né? Na nossa casa aqui. Eu acho que é um abraço a todos eles. Os bastidores grande, né? Abraçados. Sim. Trabalham muito, entregam muito, fazem muito por merecer esse nós estamos aqui como representantes mesmo de toda uma equipe, né, que existe ali fazendo o trabalho em conjunto, e é realmente isso que faz que a gente entregue valor para os nossos clientes, e esse é o nosso propósito, né? Muito bom. Isso é muito bom. Exatamente.
Gente, não sei se a gente deseja Feliz Natal, Feliz Ano Novo, agora já vai aquela pressãozinha no ar. André, sai até o Natal. Com certeza, né? Então vamos dar Feliz Natal pro pessoal para encerrar, né? Feliz Natal. Gente, um abraço a todos. Antes disso, nos sigam nas redes sociais, né? Rede social do escritório, @MBT Advogados, lá no Instagram, no YouTube. Minha rede social é @rodrigo.totino. Alguém quer deixar as redes sociais? A maioria tá tudo off aqui, né? Tudo off, né? Só você. A galera do offline. Eu puxo... Não deveria, mas tá tudo off. Todo mundo offline. Encontra a gente na MBT. E Feliz Natal, vamos dar um Feliz Natal para todo mundo. Feliz Ano Novo a todos e até 2026 aí, pessoal. Até 2026, galera. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.